Estou aqui com a Maria José, que graças a Deus está viva para contar a história, mas tem sofrido muito porque é vítima de ainda é, porque o problema não foi resolvido. A Maria, ela foi internada, ela tinha um problema de hérnia, foi internada para a retirada dessa hérnia e, coincidentemente, no dia da internação dela, estava havendo no Hospital Municipal de Barueri um mutirão para retirada de vesícula. E ela foi colocada no meio desse mutirão e retiraram a vesícula dela, que completamente saudável, e ela continuou com o problema da hérnia. Maria José, boa tarde. Doutor, está só para apresentar o doutor também. O doutor Nassir Salles está aqui com a gente, que é advogado, está cuidando desse caso, e nós até falávamos sobre esses inúmeros casos, e você tem que procurar ajuda de um advogado para buscar os teus direitos, porque é muito sério. Maria José, quanto tempo faz que aconteceu isso, querida? 3 anos. Você está nessa luta há 3 anos já? É. Quando você saiu do hospital, você foi para casa, logo depois você começou, ou melhor, você voltou a sentir as mesmas dores? Como é que foi? Não, na hora que eu acordei no hospital, eu estranhei, né? Porque eu estava com 3 curativos aqui e a dor estava continuando do lado. Aí ele falou, mas eu tirei sua vesícula. Eu falei assim, como não tirou a vesícula, você não tinha problema nenhum e eu estou com a hérnia doendo? Aí ele falou, não tem problema não, você pelo menos não vai ter problema de vesícula mais. Depois você volta para tirar a hérnia. Não tem a vesícula, né? Não vai ter problema mais. É. E aí? Pois é, aí eu fui para casa, depois de uma semana eu voltei no hospital para falar com o diretor. Sei. Ele falou que não sabia o que tinha acontecido. Aí depois marcou para eu voltar com o médico, voltou eu com o médico e ele. Aí foi o que ele falou, foi um acidente que aconteceu. E daí você foi operada também da hérnia? Aí com 15 dias fui operada da hérnia de novo. E daí você buscou um advogado? Fui atrás de advogado, só que esse advogado não quis pegar o caso. Pegou ainda o documento e tudo, mas depois ele me entregou o documento e não quis pegar mais o caso. Doutor, essa história errada já começa no atendimento, né? Porque como é que você vai lá para... Tá com a cirurgia marcada para fazer uma coisa, eles te põem para fazer outra coisa, doutor? Você mexeu no ponto certo, o atendimento. No dia 3 de maio de 2013, já estava impresso um documento falando que ela estava sendo atendida no dia 6 de maio. É como se houvesse, a sua equipe gerasse um certificado há 3 dias atrás, de que hoje nós estamos aqui conversando. Antecipado. Então, no primeiro atendimento médico, já existe um documento com falha. E daí eu penso que até a expressão erro médico às vezes é injusta com os médicos, porque não é só o médico que pode errar, é todo o sistema. Nos hospitais públicos municipais brasileiros, a chance de erro está em todo o sistema, não é? Porque a maioria deles são geridos por organizações filantrópicas que se candidatam a assumir todo o risco e responsabilidade de uma gestão de um hospital municipal por conta de filantropia. E, portanto, esse hospital onde aconteceu esse erro médico, a ProSaúde era a responsável pela gestão. O município contrata a ProSaúde. Agora, a gente tem visto isso acontecer para todo lado, no Brasil inteiro. É só pegar o Google e digitar ProSaúde, é uma lista de processos de norte a sul do Brasil. Agora, o que a Maria José fez está certo, né? Ela voltou, fez a cirurgia, mas foi buscar a ajuda da justiça, 9 dias né, depois, doutor? ela teve que sofrer novamente todo o estresse de uma operação, né? Então, mal saiu. E já foi fazer outra, né? Ainda estava com ponto ainda, cheio de ponto. Agora, doutor, eu acho que é mais complicado fazer o negócio errado do que o negócio certo. Porque eu fico pensando, se a pessoa chega lá, ela já chega para fazer a cirurgia, já está tudo, pelo menos o que a gente sabe, é que já está tudo certinho, o esquema ali para fazer uma cirurgia, não é? É verdade. Como é que eles enfiam a mulher numa fila errada para fazer algo errado, doutor? E é assim uma crônica do erro anunciado, né? Porque esse mesmo hospital, sob a gestão da mesma ProSaúde, é onde aconteceu o escândalo do mutirão das cataratas, né? E, doutora, a pessoa tem que fazer o quê para se prevenir de um erro como esse? Na hora que chega lá, eles dão um outro papel e vê que esse papel não é o papel da cirurgia dela, o que ela poderia... Ela poderia ter feito alguma coisa para evitar? Nesse ponto, nós deixamos de ter um problema que toca só a ela e aqueles que serão vítimas e passa a ser um problema de todo cidadão brasileiro, porque qualquer um pode precisar no hospital público municipal no Brasil. Pois é, né? Essa é a minha preocupação, porque então, se você chega lá para fazer... exigir mais transparência na gestão da coisa pública, uma espécie de lava-jato para que os hospitais fiquem branquinhos, como é a cor hospitalar. Doutor, mas a pessoa, por exemplo, num caso como esse da Maria José,
Agora, acontecendo isso, o ideal é chegar no hospital e checar tudo antes de ir lá para a sala de cirurgia? Ela teve que retornar depois ao hospital no mês seguinte para requerer por escrito o seu prontuário, porque nem sequer a informação foi dada a ela. Ela obteve as informações sobre o que aconteceu no corpo dela no mês seguinte aos acontecimentos. Mas eles liberam, doutor? Todo mundo tem direito a isso? Todo mundo tem direito a isso, de sair no dia que sai do hospital. Tá. E já não é o primeiro caso de hospital municipal gerido pela ProSaúde que existe dificuldade de acesso a esse documento. Porque você está errado, você não vai liberar um documento que te compromete, né, doutor? Descobri um caso judicial em outro estado brasileiro gerido pela mesma instituição filantrópica. Entendi. Entende? Então a pessoa, na verdade, ela tem que buscar os direitos dela num caso como esse, que agora a gente sabe que esses erros estão acontecendo continuamente. O ideal é o quê? Chegar a fazer cirurgia e pedir tudo antes, doutor? Gente do céu, é o fim do mundo, né, doutor? Muito difícil. E volto a repetir, os médicos também são vítimas desse sistema que está em caos. Para se ter um exemplo, ela chegou até o nosso escritório indicado pela esposa de um médico. Um médico que nos indicou o caso, porque isso também desagrada profundamente a classe médica. Não, e também tem outra coisa, né, doutor? Poucas pessoas, a maior prova disso é que você demorou, né, Maria José? Para conseguir um advogado que pegasse o teu caso, né? Porque existe um certo protecionismo, né? Existe, né, doutor, um certo protecionismo, né? Olha, se houver alguma dificuldade, nós temos no país uma elite intelectual no Ministério Público pronta para atender o cidadão brasileiro. Então, se houver dificuldade de contratar um escritório ou um advogado, em toda a cidade do Brasil há um hábil promotor de justiça Ministério Público para lhe proteger. Doutor, agora, num caso como o da Maria José, o procedimento dela foi correto, né? Ela buscou a justiça e o que ela está requerendo agora? Porque a vesícula ela já não tem mais. O transtorno de passar por 2 cirurgias também já aconteceu. As dores voltaram, quer dizer, sabe lá Deus se essa cirurgia foi bem feita, não é? O que ela busca agora? Uma indenização pelo sofrimento, pela perda do órgão saudável, pelo erro ao qual ela foi vítima, do qual ela foi vítima. Doutor, sendo muito otimista, uma ação dessa dura quanto tempo até ela conseguir receber? Olha, nós estamos sofrendo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma transformação muito grande na tramitação dos processos judiciais. Transformação para melhor, doutor? Muito, muito melhor. O processo agora não tem mais papel, é digital. E isso tem acelerado enormemente. O processo dela começou em janeiro e a minha expectativa é de ter uma sentença positiva ainda nesse semestre. Graças a Deus, hein, Maria? Vai ser um alívio, né? Vai Deus. Pelo menos você, para pagar um convênio, né, Maria? Não é, doutor? Para que seja menos pior, não são todos que são confiáveis. Mas essa ação, ela tem uma função de reparar o prejuízo, o dano e o sofrimento que ela sofreu, mas ela também é uma ação para punir os agentes públicos e aqueles que se candidatam a gerir um hospital público. E não tem capacidade para isso, né, doutor? Ela é corretiva de procedimentos futuros, ela é preventiva para problemas futuros. Doutor, vamos lá então fazer um passo a passo aqui para quem está em casa? Certo. A pessoa que passa por um problema como esse e descobre, assim como a Maria José, 2, 3 dias depois, sendo independente da gravidade da cirurgia, o que ela tem que fazer desde o começo? Olha, o sinal de alerta que acendeu a luz vermelha no caso da Maria foi o fato dela achar que tinha alguma coisa estranha nessa história. Certo. Né? A dor da cirurgia numa parte do corpo, sendo que o mal dela estava em outra parte. Que continuava também doendo. Exato. De certo modo, todos nós entendemos do nosso corpo. Uns mais, outros menos, e os médicos entendem possivelmente tudo. Mas você entende suficientemente para receber os seus sinais de que tem algo errado. E se informação lhe é negada, maiores são as chances de haver algo por trás dessa caixa preta. Não é? Então, nós temos que quebrar a caixa preta. Uma forma de fazê-lo, quem tem o ferramental, são os advogados e também o Ministério Público. Então ela pode, por exemplo, a pessoa que percebe que tem algo errado depois de uma cirurgia, não precisa nem voltar no hospital, né, doutor? O ideal é já procurar um advogado para o advogado fazê-lo, né? Para que haja uma agilidade, ela, né? espontaneamente, sem a orientação jurídica, tomou a iniciativa de voltar no hospital para pedir o prontuário dela, que é o histórico do que aconteceu dentro daquela casa hospitalar, e obteve esses documentos que me ajudou enormemente no meu trabalho, porque, imagina, existe um documento médico assinado pelo médico... Estava escrito lá que retirou a vesícula, doutor? Não, pior ainda, tinha um documento assinado pelo médico, com o carimbo do médico, e nada escrito no documento. Mas assinou em branco.
Meu Deus do céu, Exato. o médico assinou em branco? Em branco. Só não assinou de cabeça para baixo, mas estava em branco. Então não estava escrito lá que tinha retirado a vesícula ou e nada? sem o consentimento também, que é um documento fundamental. Você imagina, sua mãe vai fazer uma cirurgia, ela não vai consentir? Isso é uma violação da liberdade pessoal extrema, não é? Que irresponsabilidade, e não, esse doutor? documento nós temos nos autos, a ausência do documento assinado por ela, consentindo com esse procedimento médico, e um documento do médico, que é aquele onde ele tem que explicar quais são os cuidados que ela tem que tomar, quais são os riscos, quais são os tratamentos alternativos. Se ela quer realmente estar ciente, quer a cirurgia, ela deveria assinar, e ele também. Claro. Esse documento está em branco, só com a sagrada assinatura do doutor médico. Meu Deus. Maria José, querida, e agora, nesse andar da carruagem, 3 anos depois, que você está já vendo... Eu sempre falo que não é nem a luz no fim do túnel, é o túnel no final da luz, porque depois da luz é que você vai voltar a caminhar normalmente. Verdade. Você está mais aliviada? Está mais esperançosa? Tô tranquila agora. Eu sei que vai dar tudo certo. Você já viu outros casos semelhantes ali, de gente que você conhece? Já, bastante, hein? Sério, menina? Não foi uma pessoa só, não. Infelizmente. Muita gente. É assim. Que pena, né, doutor? Muito. Que pena que nós chegamos a esse ponto nesse Eu país mesmo que você não pode nem ter Eu tenho um caso contra a mesma município, de uma criança que entrou no pronto-socorro, né, e de lá saiu como um cadáver. Né? Meu Deus Infelizmente, do céu, demoraram que tristeza, demais para tomar as Senhor. providências necessárias e não foram encaminhada para uma UTI e veio a óbito. A mãe é uma gari da limpeza pública municipal e hoje tem a altivez de confrontar a prefeitura. Olha, eu quero falar com você que está em casa que você precisa aprender, nós brasileiros temos que aprender a buscar os nossos direitos. Quando você se vir vítima de um problema como esse, quando você perceber, como a Maria José percebeu, você busque um advogado. O Dr. Nassir está à disposição, ele tem um site para você entrar em contato. Não, mas a advocacia brasileira está muito preparada para ajudar as vítimas. Já para ajudar. E é importante geral. que você busque. O site do Dr. Nassir é nassirsales.com. E ali você tem todas as informações. Se você conhece alguém, porque às vezes a pessoa fica tão perdida, é um caso tão grave que a pessoa não sabe o que fazer. Então, você busque ajuda para que você tenha ressarcido os seus direitos. Claro que a saúde vai ficar debilitada? Vai por um tempo, mas pelo menos você vai ter condições financeiras, depois de ser ressarcido, de buscar realmente um especialista que você confie, para que você não passe por um problema como esse. Doutor, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigada mesmo de você estar aqui com a gente. Maria José, Obrigada, que Deus te abençoe, querido, que seja uma nova fase na sua vida, agora depois dessa mudança. Amém, e depois de obrigada. tudo esclarecido.